desmonte de uma estrutura. Não interessa o que existem alguns mitos na psicologia do tipo assim, se o problema é muito grande, eu preciso de muito tempo para resolver, senão eu não resolvo. É mentira isso. Tá? Não é verdade. Se você consegue desmontar o processo, uma pergunta como essa, umas intervenções como essa, dessas duas perguntinhas ali, são feitas para entrarem no seu cérebro e fazer você questionar como é que você está organizando essa sequência. Quando você está, sabe assim, crochê, uma dessas coisas que você alinha uma coisa, você puxa um fio e faz assim, e vai embora toda a coisa que você fez, é mais ou menos isso. Tem uma série de crenças alinhavando tudo isso, processos, sequências de coisas, que quando você que estuda a PNL, como a gente estuda no nível mais profundo, vocês vão chegar lá, e fica congruente ao lidar com uma pessoa, você puxa esse fio da meada. Não tem uma fórmula. Você desmonta aquele mal-estar. Não é assim que você resolveu todos os problemas da pessoa em 5 minutos. Você desmonta aquela estrutura ruim. Você tira a pessoa daquele transe, da síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, você sempre assim, Gabriela. Né? Você tira a pessoa do transe da Gabriela. E aí você dá a oportunidade para a pessoa fazer outra coisa diferente. É claro que aí depois existem outros procedimentos complementares que vocês vão aprender aqui, como mudança da história pessoal, linha do tempo, tal, uma série de coisas que vão ajudar a arrumar melhor essa história. Mas você consegue tirar esse fio que caracterizava aquele crochê ficar montado daquela maneira. Então você faz assim, né? E cai aquele fio. Claro que você não pode só desmontar, você tem que dar uma estrutura, você já tem que reenquadrar, por isso reenquadramento é uma coisa importante, você tem que reenquadrar essa mudança já numa perspectiva. Porque se o Wandler diz que a coisa mais importante que ele aprendeu com a Virginia Satir, que é a base da PNL, que a familiaridade é a coisa mais importante que as pessoas têm medo de mudar, você não pode tirar o tapete delas, porque às vezes aquilo que está matando ela, que ela está repetindo, é a única coisa concreta que ela tem na vida dela. Então você tem que muitas vezes fazer uma mudança de uma tal maneira que a pessoa se sinta acolhida nesse processo de mudança. Então pode ser tudo, respondendo a sua pergunta, pode ser alguma coisa que ela queira jogar embora, pode ser, como eu falei, às vezes não tem uma experiência, às vezes é um sequenciamento de coisas que quando você desfaz, perde o sentido continuar fazendo daquela maneira. Às vezes a gente ensina o simples exercício que a gente vai fazer hoje, de dissociação visual sinestésica, onde você está sentindo o problema no seu corpo. Como eu falei ontem, a moça que é psicanalista disse que ela leva muitos anos para tirar aquela somatização, e que em 5 minutos também mandei ela relaxar e ver o problema fora e afastar, tirar a cor, o brilho, o som, e relaxar e deixar a consciência afastar aquilo lá enquanto relaxa aqui. Ela desmonta a sequência do que ela faz. Então ela aprende que pode ser diferente. Realmente quando a gente fala em processo, a gente fala muito num processo consciente, onde você tem um domínio total daquele sequenciamento. Só que quando a gente lida com o inconsciente, a gente tem a humildade de saber que nós nunca vamos acompanhar todo o processo da mudança. O que você tem que acompanhar é o conhecimento, estudar a técnica, e você vai ter um manejo disso muito maior. Não é todo mundo que reage da mesma maneira. Algumas pessoas levam um pouco mais de tempo, algumas pessoas têm tantas coisas entranhadas e emboladas uma na outra, que leva algum tempo, às vezes, para você desembolar algumas dessas coisas e ter uma situação harmônica melhor. Então, tem muitos processos que você não vai conhecer tudo o que está acontecendo, mas você sabe o que você está fazendo. Né? Ou seja, você não vai controlar todo o processo da mudança. Quando eu brinco, você tirou o certificado de propriedade, ou qual é o tamanho da sua angústia? Ela mede 1,80 m ou 1,5 m? Né? Eu tiro você do transe de que isso é um objeto e faço você resgatar a consciência que é um processo, que é algo que você está fazendo ainda. Né? Antes que mude completamente, você já pode pensar em quão diferente você pode fazer isso melhor. Então você resgata, quando você faz essas perguntas, quando você desafia, vocês vão ver isso no metamodelo, tá? Em algum momento aí pra frente. Quando vocês desafiam essas coisas que vocês não põem no carrinho de mão, você faz a pessoa resgatar a consciência de que é um processo. E ela diz, então angústia é um nome que eu estou dando. Então eu posso dar outro nome? Pode, já. Né? E aí você resgata a ideia do processo. Isso é um processo, eu posso mudar. Né? Eu posso mudar teu objeto, que dirá processo. Vocês veem meu ponto? Então, o reenquadramento, de uma maneira geral, permite transformar as representações problemáticas das pessoas em recurso. É por isso que a gente faz isso. Para que a pessoa perceba que ela pode fazer o que ela quiser.
É como se fosse reciclar. Você recicla o lixo. E aí você tem uma natureza melhor. A sua natureza fica melhor quando você recicla o lixo. Aí você se dá conta que reenquadramento significa reciclar aquilo que está dentro de você. É transformar aquilo que era um lixo, igual a história da Fátima Fendeira, né, que aprendeu tantas coisas, não sabia o que fazer com elas, em um determinado momento ela constrói uma tenda faraônica, uma maravilha. Como vocês podem já ter pensado ou não, de alguma forma, aí construir algo que vai fazendo um sentido para vocês. Quantas coisas nós todos já passamos na vida, quanta matéria bruta existe aqui para já ser reciclada, transformada em arte, né, em várias outras coisas que a gente pode usar para ter uma qualidade de vida melhor. Então essa é a proposta do reenquadramento. Quando vocês forem praticar o reenquadramento, vocês vão aprender aqui vários elementos, com ou sem conteúdo. Existem algumas coisas que vão facilitar esse processo, que eu gostaria de dividir com vocês. Uma delas é o rapport. É fundamental. A gente consegue esses efeitos que a gente está contando, porque a gente entra em rapport com a pessoa. Michael Grinder, irmão do John Grinder, me ensinou uma coisa muito interessante no treinamento que eu fiz com ele. Ele disse uma coisa assim, bacana, né, que ele fala nos treinamentos, quando ele fala sobre carisma e tal, nos palestras sobre carisma, eu falo sempre isso no treinamento sobre carisma, e a arte de falar em público, essas coisas assim. Ele diz uma coisa muito interessante. Para você trabalhar a pessoa num nível profundo, você tem que ter permissão da pessoa. Senão você só pode mudar alguns comportamentos e tal. Para você fazer esse tipo de transformação, você tem que ter permissão. A pessoa tem que te dar essa permissão. Então, como você consegue? Quando você dança com a pessoa, quando você está junto com a pessoa, quando você diz para a pessoa, ei, eu estou com você. Como é que você faz isso? Rapport. Um rapport verdadeiro. E o rapport verdadeiro não é só, está levantando o braço, eu vou levantar também. Né? Não é isso. Isso ajuda, mas não é só isso. O rapport é você realmente ter uma disposição de ressoar junto com a pessoa, tem que entrar em ressonância com a pessoa. Vai ter que haver um interesse verdadeiro de dançar com a pessoa ali, para que você possa entender qual é o estilo da pessoa. Se eu sou professor de dança, eu preciso dançar com você, para eu sentir como é que você vai evoluindo ali. Então, é isso que se busca de uma maneira geral. Eu vejo muitas vezes as pessoas aplicando técnicas, vocês estão começando muito bem aí o pratismo, né? Estudem suas técnicas e tal, mas fiquem com a pessoa. É a pessoa que precisa de você, não o papel onde está escrito a técnica. Então, prestar atenção, o que está acontecendo? Vocês aprenderam âncora, né? E tal, a âncora, não, enfim, whatever. Né? Quando vocês aprenderem âncora, desculpa. É comigo a próxima. Isso, viu? Vai ser mais fácil ainda. Então, quando você pratica uma âncora, quando você fala alguma coisa, quando você faz alguma coisa, é igual rodeio, que você tem que laçar o boi na hora certa, turma. Né? Então, é a hora certa de laçar a turma. Você tem que saber o momento de aplicar, de fazer, de usar. Não é só usar, eu tenho que fazer a âncora. Né? Vocês vão aprender como é que faz a âncora, talvez me vejam fazendo alguma coisa aqui ou não. Conscientemente, porque inconscientemente já fiz várias aqui com vocês enquanto turma. Você tem que saber a hora certa de falar. Né? E você não vai saber racionalmente, você vai saber dançando com a pessoa. Você vai saber intuitivamente. Faz algum sentido? Né? Você vai saber dançando com a pessoa. A hora de jogar uma coisa, de usar uma metáfora, de contar uma história. Né? Essa dança que vai... Para isso você precisa de acuidade sensorial, que é prestar atenção no que está acontecendo, que faz uma diferença muito grande. E o impacto da experiência. Você tem que gerar um momento, né? O Bandler chama isso de epifania, né? Como se chama isso, você tem que criar um momento para a pessoa. Né? Você tem que fazer a coisa ser especial, né? Que é uma maneira de reenquadrar. Quando você cria um momento, uma conversa especial, uma intervenção especial, uma palestra especial, você cria algo novo, diferente, é um novo enquadramento em si. Aquilo ali já está mudando a forma como a pessoa vive a experiência, se transformando em curso e outras coisas, turma. Faz sentido?